Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma boa semana, um bom mês, um bom ano. Que os homens e as mulheres que estejam encarnados no planeta Terra saibam escolher o caminho correto para a perfeição, para a paz. Não adianta ficar fazendo passeatas. Não adianta querer se vestir de branco quando o coração está preto, negro, sujo, de carvão, de ferrugem. Nós precisamos construir a paz igual se constrói uma casa. Nós precisamos começar pela base, pelos alicerces, os alicerces. Se você tiver as pilastras com pouco cimento, você constrói a parte da casa e ela vai cair. A maioria de nós, seres humanos, que estamos encarnados, é uma lei de Deus. Devemos parar de querer dar soco nos ensinamentos de Deus. Nós estamos virando as costas para o nosso Criador, que é Deus. E se ele não tivesse criado a reencarnação, nós estaríamos fritos, iríamos para o fogo do inferno. Qual é o pai que quer mandar um filho para o fogo do inferno para ele nunca mais sair? Todo pai, toda mãe responsáveis, conscientes, querem dar a oportunidade aos seus filhos de recomeçarem, para se tornarem criaturas retas, direitas, observadoras e cumpridoras das leis que estejam em vigor no campo divino, que é o campo total do universo, e que estejam em vigor no Estado democrático de direito, que também é uma criação de Deus. Ele permite que os homens construam essas leis do Estado democrático de direito, principalmente a partir da Revolução Francesa, com as aulas de Montesquieu, o espírito das leis, com as aulas de Jean-Jacques Rousseau e tantos outros, para que possamos nos educar, possamos viver educadamente, civilizadamente, porque somos todos irmãos. Essa é a abertura do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. É para uma reflexão. Vamos parar de seguir qualquer pessoa que aparece no nosso vídeo, de seguir palestrantes, sermões, pastores. E vamos estudar os livros seguros, empreendendo a nossa reforma íntima, para que de dentro de nós comece a sair a luz verdadeira dos ensinos do nosso Criador. Como disse Jesus, deixa a tua luz brilhar. Mas para isso nós precisamos estudar, nos reformar,
nos renovar, empreender a reforma íntima. E como disse Jean-Jacques Rousseau, quanto mais estudamos as leis de Deus, as leis do Estado democrático de direito, mais enobrecemos os nossos sentimentos, mais ficamos educados, serenos, brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos, como ele disse no Sermão da Montanha. Para a nossa reflexão hoje, nós vamos pegar o livro da coletânea de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, livro seguríssimo, Desperte, seja feliz. O homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. Nós estamos anestesiados pela vontade de juntar dinheiro, de ficar ricos, pela vontade de fazer plásticas contando mentira para nós que temos uma idade e temos outra, agredindo a Deus, porque a velhice faz parte do plano de Deus. A maioria de nós está anestesiado pelas bebidas, pelas drogas ilícitas, pelas brigas, pela intolerância, pelo ódio, pelas raivas, pelos melindres. A maioria das pessoas não sabe mais conversar, não sabem dialogar, um ouvir o outro batendo papo, se respeitando, mesmo que discordem, mas dialogando, conversando. E sempre que puderem, porque estudiosos da lei de Deus, um dia vai ser, estaremos todos construindo uma paz, uma fraternidade. Então, hoje nós estamos adormecidos pelo poder apodrecido da política, das religiões. Vejam as religiões. Vejam os decanos das religiões, como é que estão atrasados. Como é que falam sempre a mesma coisa, repetem a mesma palestra há mais de 30 anos e o povo nem sabe discernir, de tanta cera nos ouvidos, de tanta ferrugem nos corações. Considerando-as de secundária importância na vã suposição de que podem remediar a situação íntima a qualquer instante, transferem o pensamento e a emoção para o exterior, com grandes prejuízos da harmonia interna. Nós estamos querendo viver só a parte exterior, mostrar que somos ricos, que sabemos mais que todo mundo, metidos à besta, fazendo plásticas terríveis, aumentando cada vez mais o consumo do álcool, da bebida, das drogas, dos remédios não receitados, procurando milagres aonde não vão ter esses milagres. Nós estamos procurando, como aqueles alunos antigos,
matando aulas, querendo enganar a família, os professores e a sociedade. Vão ser péssimos cidadãos, como estamos sendo hoje. Você vê, o que mais me preocupa é ver religiões que poderiam estar ajudando a implantação do evangelho dentro de cada um de nós, nas pequenas sociedades, a família, a célula máter da sociedade, nas cidades, nos estados, nos países. Nós não estamos nem aí. Nós queremos é shopping center, nós queremos é o consumismo, nós queremos é o materialismo selvagem, nós queremos a intolerância, nós queremos que o resto se dane, desde que nós fiquemos protegidos. E na parte interna, as doenças estão surgindo. Os consultórios psiquiátricos estão surgindo, cheios. Como se a solução fosse o calmante para você dormir e acordar em outro mundo. Você vai acordar no mesmo mundo, com o mesmo sabor dos ferrugens e do vinagre que o seu coração está cheio. Enquanto você não souber lavar o vaso da sua alma, cuidando de você e se tornando um aluno responsável no colégio do Cristo. As suas preocupações e anelos giram em torno dos valores materiais, e supondo-se equivocadamente pessoas especiais, É isso que o mundo está se enchendo. As religiões estão cheias, as criaturas achando que são espíritos especiais. Incólumes ao sofrimento, às aflições e aos acontecimentos desagradáveis que são inevitáveis, anestesiam-se, esquecidos dos fenômenos biológicos em constante modificações e das ocorrências morais inesperadas, quando não a detestada presença da própria morte ou da sua passagem pelo seu lar. As pessoas estão esquecendo que vão morrer, mas quem morre é o corpo, a alma continua com todas as suas heranças da vida passada, todas as suas ações ruins, todas as suas ações boas, e vai responder por isso. Vai reencarnar novamente. De repente, o general que agora está preso já há 6 meses, vai reencarnar como um soldado raso e daí não vai passar. Porque ele, de soldado raso, chegou a general e não aprendeu nada, quis dar um golpe, quis matar os seus irmãos, quis voltar à ditadura. É aí que está a beleza da justiça divina e da justiça dos homens. Ele já foi condenado, está preso. E além disso, vai morrer, o seu corpo vai entrar num caixão de madeira, vai apodrecer, ao pó vai voltar, mas o espírito vai prestar contas
e nova encarnação ele vai ter, de repente no mesmo grupo, mas vai ficar como soldado. Não vai conseguir as promoções, não vai mais fazer corrupção, até aprender a ser um aluno responsável, direito, honesto. Distraídos nos jogos das ilusões, aplicam o tempo na volúpia do prazer, distanciados de quaisquer compromissos elevados para com a vida. Vejam, o camarada sai lá, fica 7 mandatos lá no Congresso Nacional sem fazer um projeto, só querendo bater nas mulheres, só tendo várias amantes, trocando vários casamentos, fazendo uma bagunça tremenda, aí consegue ser presidente, quer dar um golpe de Estado. Como se tudo fosse fácil assim. Deus não seria Deus. Tudo é muito bem organizado. Todo mundo vai ter que aprender a se enquadrar nas leis de Deus e dos estados democráticos de direito, até se tornarem criaturas direitas, honestas, boas, para poderem seguir com segurança jurídica divina o caminho da perfeição. Distraído nos jogos das ilusões, aplicam o tempo na volúpia do prazer. A maioria das mulheres estão fazendo isso, na volúpia do prazer. Distanciados de quaisquer compromissos elevados para com a vida, que os espreita, inexoravelmente, aguardando o momento de convocá-los para a realidade. A morte vai passar, tanto para o rei, para a rainha, para o presidente da Rússia, como vai passar para o enfermeiro, para as pessoas das classes mais baixas. Todos vão voltar como irmãos e vão ter novas oportunidades até se tornarem bons. Supõe que a sua alegria não terá termo e que as concessões que desfrutam não chegarão ao fim. Tem muitas criaturas que pensavam que sua riqueza, seu poder, não teriam fim. Muitos perderam tudo e estão na cadeia. Outros estão cheios de doenças, abandonados pela sociedade, pela família, vão ter que passar pela morte para prestarem contas e programarem nova rematrícula como alunos reprovados para terem as oportunidades de recomeçarem como criaturas de Deus. Supõem que a sua alegria não terá termo e que as concessões que desfrutam não chegarão ao fim. A maioria do pessoal da religião está pensando nisso. Tem gente que está adorando ser chamado de pedagogo, de palestrante. Tem gente que está adorando ser chefe. Tem gente que não larga uma chefia da religião há mais de 30, 40 anos. E você procura rever a pessoa, continua no mesmo estágio. Ignorante, nervosa, briguenta, de cara feia, de cara emburrada, achando que é o dono
é o dono da fazenda, quando na verdade vai ser o capataz. Pobre capacidade de consideração e respeito pela vida. É isso que está acontecendo no nosso querido Brasil e em vários países do mundo. Pobre concepção da vida. Quando, porém, são chamados aos embates da evolução, em razão das ocorrências menos felizes do dia a dia, desestruturados e desequipados, imergem na amargura e na revolta. Aí vão procurar correndo uma reunião para ver se acontecem os milagres. Aí vão procurar fazer uma série de coisas que levaram 40 anos sem fazer, mas querem fazer em 5 dias para ver se o milagre acontece. Não tem milagre, senão Deus não seria Deus. Imergem na amargura e na revolta, no medo e nas fugas espetaculares, procurando evitar os desafios ou os enfrentam com hostilidade, acrimônia, violência e insensatez. Se nós seguíssemos o Evangelho de Jesus, estudando de 1 a 4 horas todo dia, durante 50 anos, não haveria mais separações de casais, não haveria mais brigas em família, não haveria brigas em sociedade. Estaríamos todos irmanados como irmãos que somos. Estaríamos trabalhando para atender a todos igualmente em suas necessidades básicas, em seus direitos fundamentais, construindo, como disse Jesus, devagarinho, a paz que vai atingir um dia a todos. O resultado bem se depreende. É negativo quando não é infeliz. Quantos suicídios? Quantos suicídios indiretos? O camarada toma um copo de vinho por dia, é suicídio indireto. O camarada separa da família, não consegue o perdão de seus familiares, não deixa de ser suicídios indiretos. Tem muitos familiares que estão abandonados, desprezados, esquecidos. Os amigos somem. Todo mundo desaparece. E você fica sozinho. Quando você tinha tudo, era rico, tinha motorista, tinha lanchas, aviões, você pensava que nunca fosse chegar a esse ponto. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. O que está faltando hoje é exatamente o estudo de 1 a 4 horas por dia das obras deixadas por Deus. Moisés, os evangelhos de Jesus, as cartas de Pedro, de Paulo, a doutrina espírita, o Consolador prometido. E estudando de 1 a 4 horas como alunos, para nas 20 horas restantes fazer os exercícios, as meditações, as reflexões, para ir construindo devagarzinho o homem e a mulher integrais, que só querem o respeito, a paz, a harmonia, só querem subir os degraus da perfeição para o encontro com o Pai, com o nosso Criador. Mas isso aqui fica tudo largado. Isso aqui fica guardado nas estantes.
enquanto estamos na ilusão do mundo materialista, confundida e adulterada com fórmulas inócuas ou verbalismos vazios de significado espiritual, é aceita como proposta social relevante ou hábito ancestral mantido sem experiência profunda. A lapidar a lição do amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes felicidade. Nós fomos criados seres inteligentes para estudar as leis de Deus e nos enquadrarmos nelas e trabalhar. Tem várias ferramentas que nós chamamos de caridade, que estão todas aqui nos 28 capítulos. E que o Sermão da Montanha foi muito profundo em nos mostrar o caminho para subir o monte, com responsabilidade para não cair nos abismos, para não escorregar nos buracos, para sermos filhos e operadores responsáveis da matéria crística, da matéria do Cristo, que foi o principal filho enviado, nosso irmão, para nos mostrar onde está a verdade, como estudar a verdade, como trabalhar essa verdade primeiro dentro de nós, nos reformando ética, moralmente, criando dentro de nós todo o preparo para a verdadeira fraternidade, para o amor, para a caridade em todos os sentidos. Ele nos mostra no Evangelho que a felicidade é plena, que nós vamos conseguir a plenitude, como nos fala Joana de Ângeles, nos seus 16 livros, todos já lidos mais de 4 vezes por nós na sequência, nos mostrando que nós podemos alcançar a plenitude, só depende dos nossos esforços, só depende de empreendermos as nossas reformas para aprendermos a andar conforme os dizeres das leis. Em razão disso, há muita alegria ruidosa, volumosas explosões festivas, campeonatos de gozos e pouca harmonia nos seres humanos. E pouca harmonia nos seres humanos. A intolerância está geral, principalmente nas famílias, nas religiões. Nas religiões, a intolerância está geral. Multiplicam-se as glórias da inteligência, mas também os conflitos dos sentimentos. Seres vazios, deambulam em todas as direções, e viandantes que perderam o sentido existencial embriagam-se nas utopias para fugirem de si mesmo e dos outros. Para fugirmos de nós mesmos, nós não estamos tendo coragem de nos enfrentar para a modificação pedagógica, a começar de dentro de nós, lavando o vaso da alma, não deixando mais as ferrugens, o lixo acumular e nem ficar aqui dentro. O Espiritismo chega neste momento grave,
como resposta do céu generoso à terra aflita. E os espíritas, 95%, não querem estudar, não querem se reformar, querem um milagre. O Espiritismo chega neste momento grave, como resposta do céu generoso à terra. A terra aflita, intolerante, violenta, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam a paz. É necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem criado por Deus e aqui colocado de forma pedagógica à disposição do mundo. Mas tem que estudar de 1 a 4 horas por dia. Sem estudo, não saberemos trabalhar a reforma íntima, a felicidade, a alegria, a paz de um filho verdadeiro de Deus. Esta é a reflexão de hoje. Está na hora de botarmos os pés no chão, de observarmos quem somos nós, filhos de quem, aonde devemos nos matricular para estudar e o que devemos fazer com os estudos trazidos para dentro de nós. Fora do estudo, não sabemos o que é o amor e nem saberemos trabalhar a principal ferramenta do amor, a caridade. Aqui nós terminamos a reflexão profunda do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, sempre pensando em fomentar o estudo em livros seguros. Só estudando a matéria segura deixada por Deus para nós, a fim de que um dia possamos chegar ao último degrau da escada, subindo os degraus da perfeição com responsabilidade, e lá Ele nos esperando para o abraço querido de um pai com seus filhos. Meditem, pensem, vejam, verifiquem se não já passou há mais de 100 anos da hora dessas modificações gravíssimas que precisamos empreender em nós mesmos. Um fraternal abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Desde 1968, aqui estudando como aprendiz. Não é para ser decano de nada. Não é para falar coisas que não se deve. É para estudar e, como trabalhadores responsáveis, ajudar ao Pai a construir a obra que Ele planejou. Um abraço fraterno, muito obrigado pela atenção.